Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Faze-me reconhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. O Espírito Santo não faz do crente um masoquista, um legalista. O Espírito Santo de Deus não é um espírito religioso, que muitos confundem com o Espírito de Deus. Agora, meus ouvintes, vamos pensar um pouquinho juntos aqui. De acordo com o tempo que nós estamos vivendo, que ninguém discute, ninguém discorda, que são os últimos dias. São os dias iguais aos de Noé, aos de Sodoma e de Gomorra. E que ninguém consegue ser aquilo que deveria ser. Ninguém consegue. Nós temos de entender o seguinte: nesses dias, de qualquer maneira, de qualquer forma que o Evangelho for pregado, de uma maneira real, da maneira que ele é, alguém tem que ser ofendido. É difícil. Como se prega essa Bíblia sem ofender os sentidos humanos? Os sentidos humanos vivem em função do que é humano. E o humano tem uma inclinação natural, que é inimizade contra Deus. São Paulo afirma isso, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E a lei da gravidade está pregando aí, mostrando claramente que para o lado que a árvore está inclinada, ela vai cair. A inclinação da nossa carne, sem exceção de ninguém, de homem algum, de mulher alguma, essa inclinação é inimizade contra Deus. O que significa? É inimizade contra as nossas próprias almas. Tem duas maneiras de viver. Viver em função da carne, do que é humano, buscar a Deus, orar, ir à igreja, ler a Bíblia, ser religioso, ser honesto, procurar até obedecer os mandamentos, mas tudo em benefício do que é humano. Isso ninguém pode contestar. O profeta de Deus para esta era disse: é difícil um homem ser usado por Deus como aquele. Nós tivemos grandes homens durante as eras. Moody, Finney, Billy Graham, Oral Roberts, Lutero, Columba, Martim, John Wesley,
e tantos outros. Na ala pentecostal, então, homens poderosos, de vida vivida mesmo. Mas ninguém teve a plenitude deste último mensageiro. E você sabe o que ele disse? O maior inimigo que eu conheço, que eu tenho, se chama William Marion Branham. Isso quer dizer, o maior inimigo que eu tenho sou eu. É o ego. A minha carne. Os meus sentidos. Isto por quê? Estes sentidos vivem em função do que é humano. Em função da terra. Agora, há um sentido que luta contra todos os demais. Esse é o homem da máquina. É uma fé, não fé comum. Não fé que todos têm. É uma fé para viver ao contrário dos sentidos. Sem masoquismo, sem espírito religioso, sem fanatismo, sem radicalismo, sem liberalismo. Então, nós constatamos o seguinte: muita gente interpreta de uma forma muito errada, uma forma enganosa, o que nós pregamos. Nós não pregamos contra nenhum indivíduo, nenhuma pessoa. Nós pregamos contra sistemas e contra nós mesmos. O evangelho que não nos ofende não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse, entrai pela porta, porque espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna, ele estava dizendo exatamente isso aí. Quando ele disse, no mundo tereis aflições, quando ele disse, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Quando ele disse através do apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, que aquele que não aceita a correção não é filho, é bastardo. Ele disse através do Espírito Santo, pelo mesmo São Paulo, que esta palavra inspirada é pronta para corrigir, redarguir, exortar. Ele disse através do Espírito Santo, pelo mesmo São Paulo, que nos últimos dias os homens não suportariam a sã doutrina. Agora, nem por isso deixariam de ser religiosos. Mas amontoariam doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências. Isto é a Bíblia. Esta mensagem que nós pregamos, que nós anunciamos, é uma mensagem que vai nos julgar. Você sabe que a primogenitura que Jacó adquiriu, alcançou daquela forma, é que lhe estava causando a morte? Ele morreria sem dúvida. Sem dúvida alguma ele morreria. Chegou o instante de que a sua característica, a usurpação, a esperteza, para dar sentido ao seu nome, Jacó, não pôde resolver mais nada. Eu costumo dizer assim, que Deus
conhecendo o mapa geográfico da Terra, conhece cada grão de areia, cada lugarzinho, cada locazinha dentro do rio mais profundo, onde esconde um peixinho durante a noite, lá nas profundidades do mar. Esse Deus colocou um alfinete bem no lugar chamado Vale de Jaboque. Em outras palavras, a Bíblia nos mostra isso, dizendo assim: olhe, Jacó, você pode dar suas voltas, pode usar as suas espertezas. Eu vou te esperar nesse lugarzinho aqui da terra. Você está vendo esse mapa aqui? Naquela hora, seu gado, as suas cabras malhadas, as suas esposas, essa por quem você trabalhou 14 anos, porque ele trabalhou por causa de Raquel. Essa que vem trazendo os ídolos de seu pai. Tudo isso que você adquiriu com espertezas não vai resolver nada para você. Não. Eles estão aí pelejando para o homem durar 120 anos, 150 anos. Ora, gente, já houve quem durou 965 anos e já morreu. Já morreu. Durou quase 1000 anos, mas já morreu. Você pode durar 200, 300, 400, 500 anos, mas vai morrer. Vai chegar o seu fim. Não tem jeito, isso está decretado. E quanto mais viver, mais pecado, mais condenação. Quanto mais tempo passar. Agora, eu vou te esperar lá, Jacó. É nesse lugarzinho aí, naquele valezinho. É o Vale de Jaboque. Você vai sair de lá mancando e com outro nome. Você vai enfrentar o Esaú, seu irmão, cara a cara. Não vai ser com bois, não vai ser com cabras malhadas, não vai ser com dinheiro, vai ser com o meu poder. A minha irmã, meu irmão, quando nós chegarmos nesse lugarzinho, a nossa vida muda. Muda completamente. Aí então nós passamos a reconhecer os nossos próprios erros. A pregação do verdadeiro Evangelho envolve o próprio pregador. Os anjos atentaram para pregar o Evangelho. Deus não permitiu. E a Bíblia exige que o pastor, o bispo, seja casado, marido de uma mulher, e que tenha filhos, para saber lidar com as famílias. Leia em 1 Timóteo capítulo 3. A Bíblia exige. Em Hebreus capítulo 5, Paulo afirma que ninguém deve tomar essa honra para si se não for chamado como Arão. Agora, são homens tirados dentre os homens, rodeados de fraquezas, para saberem assim se compadecer dos errados. E quem compadece do errado, corrige-o. Não pelo seu próprio mérito. Quem se compadece do errado, se ajunta com ele e juntos se corrigem.
Todo verdadeiro pregador está sentado entre o povo. Ele está lá no púlpito pelo ofício. Mas como homem, ele está sentado entre os humanos, entre as ovelhas. Ele está sujeito às mesmas paixões como Elias estava. Então esse programa não é para fazer proselitismo, não é para tirar membros das igrejas, não é para você sair de sua igreja, seja qual for ela. Vocês estão enganados. Isto quer dizer, muitos irmãos estão enganados acerca desta mensagem, deste ministério. Para começar, me permitam o eu. Eu não consinto, nunca consenti, ímpio algum vir falar de qualquer irmão, de qualquer igreja. As pessoas que já foram no meu escritório com esse espírito, elas foram rechaçadas. Não aceito ninguém falar dos pentecostais, dos pastores. Não aceito ninguém falar nem mesmo dos padres ou de qualquer líder religioso. Agora, quando o Espírito Santo nos usa para mostrar o estado do mundo e os erros doutrinários, então aí a coisa não é humana. Não é uma política religiosa. A Bíblia, de qualquer forma que ela for pregada na unção do Espírito Santo, ela é agora exclusivamente para os crentes. As cartas de São Paulo são para a igreja. As cartas de São Pedro são para a igreja. As cartas de São João são a igreja. As cartas de Jesus no Apocalipse, 7 igrejas, possuindo características que seriam evidenciadas durante as eras. O bom é que todos nós pudéssemos encontrar este mesmo lugar juntos. O que adianta estarmos como credores, como Esaú estava? Esaú era um credor àquelas alturas. E Jacó, que foi tão esperto, tão valente, tinha que encará-lo e temê-lo como temeu. Mas o que adianta ser credor? Estar do outro lado do vale? O que adianta? O que resolve isto? Porque Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Então é preferível sermos aqueles que estão em questão, em problemas. Jacó estava em problemas. Será que dá para entender? Davi pediu: Senhor, faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é? Que eu sinta quanto sou frágil. No Salmo 139, você pode ler esse Salmo 139 agora aí na sua casa. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. No fim ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guie-me pelo caminho eterno. Mas qual é a necessidade de hoje? A necessidade do doente é saúde, do presidiário é liberdade, daquele que está preso. Mas aquele que vê os seus próprios erros, sente necessidade de perdão. Foi isso que aconteceu com o ladrão crucificado, arrependido, que pôde ver os seus próprios erros e clamar: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus te abençoe.
em nome de Jesus Cristo. Amém.